Estando presente o primeiro secretário Rogério Lins, convido que faça a chamada. Boa tarde a todos. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Alex Sá, Aloísio Pinheiro, presente. Dr. André Saco Júnior. Dr. André Capriotti, presente. Toniolo. Batista Comunidade. Dinei Simão. Cláudio da Locadora. Vereador De Paula. Vereador Jair Assaf. Vereador Josias, doutora Karen Gaspar, professora Mazé, presente, professor Mário Luiz, Maluco Beleza, professor Mário Luiz presente, Maluco Beleza presente, vereador Branco, Rogério Silva presente, Rogério Lins na secretaria. Sebastião Bognar presente. Valdir Roque, vereador na presidência. Valdomiro Ventura. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Alex Sá, Dr. André Saco Júnior, Toniolo, Batista Comunidade, Dinei Simão presente, Cláudio da Locadora, De Paula, Jair Assaf, Josias, doutora Karen, vereador Branco, vereador presente, Valdomiro Ventura. Senhor presidente, 11 vereadores presentes. Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus, abrindo nossos trabalhos. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da matéria do expediente. Projeto de lei número 55 de 2014, de autoria do nobre vereador Alex Sá, dispõe sobre critérios para desembarque de mulheres fora da parada de ônibus em período noturno nos veículos de transporte coletivo do município de Osasco. Projeto de lei número 54 de 2014, de autoria do nobre vereador Alex Sá, inclui no calendário oficial do município de Osasco a Semana Municipal de Conscientização em prol do parto normal e da outras providências. Indicações dos senhores vereadores. Indicação número 5196, vereador De Paula, indica a retirada de entulho, limpeza de guias sarjetas no bairro do Helena Maria. Indicação número 5207, vereador Branco, indica serviços de remoção de entulho na Avenida Diretriz, no Munhoz Júnior. Indicação número 5213, vereador Rogério Silva, indica serviços de troca de tampa de boca de lobo na Rua São Jorge, na Vila Isabel. Indicação número 5219, vereador Rogério Lins, indica a implantação de caçamba comunitária na Rua Antônio Cornélio, no Buçocaba.
Indicação número 5220, vereador Alex Sá, indica elaboração e confecção de cartilha contendo causas, sintomas, cuidados, terapias alternativas e outras informações para tratamento da depressão. Indicação número 5227, vereador Maluco Beleza, indica poda de árvore na rua Antônio Maria de Brito, no Padroeira. Indicação número 5232, vereadora doutora Andréa Capriotti, indica remoção de boca de lobo na Avenida Pedro Lorena, no Jardim Elvira. Indicação número 5240, vereador Valdir Roque, indica serviço de tapa-buraco na Avenida dos Autonomistas. Indicação número 5242, vereador Josias, indica limpeza e conservação em praça na rua Walt Disney, no Helena Maria. Indicação número 5244, vereador Rogério Lins, indica limpeza e manutenção na praça Tomás Filippini, no Moarama. Senhor presidente, eram essas as matérias a serem lidas no expediente. Convido o novo vereador Rogério Lins para proceder à chamada para a discussão da matéria do expediente. Atenção, senhores vereadores, para a chamada. Vereador Alex Sá, Aloysio Pinheiro presente. Doutor André Saco Júnior. Doutor André Capriotti presente. Toniolo. Batista Comunidade presente. Dinei Simão presente. Cláudio da Locadora. De Paula, Jair Assaf, Josias presente, doutora Karen Gaspar presente, professora Mazé presente, professor Mário Luiz Maluco Beleza presente, Branco presente, Rogério Silva presente, Sebastião Bognar, vereador presente. Rogério Lins na secretaria. Valdir Roque na presidência. Vereador Valdomiro Ventura. Segunda chamada, vereador Alex Sá. Doutor André Saco Júnior. Toniolo. Cláudio da Locadora. De Paula. Jair Assaf. Professor Mário Luiz. Valdomiro Ventura. Senhor presidente, 13 vereadores presentes. Tendo 13, havendo número regimental, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura do primeiro item. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereadora. Submeter ao plenário a inclusão na pauta da moção de número 167, 2014, que apresenta a moção de congratulações à coalizão OAB-CNBB, a campanha para o plebiscito constituinte, pela realização da Semana Nacional de Luta pela Reforma Política Democrática. Em votação, a moção 167, pedido da vereadora Mazé Favarão, de inclusão da moção. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador Valdir Roque. A inclusão, para ser apreciado aqui para o plenário, da moção 165, de minha autoria,
que é a moção de congratulações pelo Dia dos Bancários, que comemora no dia 28, dia de hoje. Em votação, a moção 165 do nobre vereador Valdir Roque, do Dia dos Bancários. Pedido de inclusão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários permaneçam. Aprovado. Atenção, senhores vereadores, para as moções. Moção número 164, de autoria do nobre vereador Aloísio Pinheiro. Apresenta a moção de congratulações ao prefeito da cidade de São Paulo, Fernando Haddad, pelo crescimento da arrecadação do município, após a ação da Controladoria Geral do município de São Paulo. Em discussão. A moção 164, nobre vereador Aloísio Pinheiro. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Bognar. Para discutir. Para discutir. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, neste momento em exercício aqui o vereador Valdir Roque, senhores vereadores, imprensa presente, quero saudar a imprensa aqui hoje na pessoa do Luca, que está presente aqui, professor Lucas, está presente aqui na nossa sessão. Saudar também a todos aqueles que estão aqui no plenário, na pessoa da Sandra, hoje, que tem estado sempre aqui acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal. Eu quero cumprimentar aqui o vereador Aloísio pela iniciativa de apresentar essa moção. Mas, ao mesmo tempo, eu quero cumprimentá-lo por isso, porque a moção do vereador Aloísio proporciona uma reflexão para nós políticos. A moção, ela cumprimenta o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, pelo crescimento da arrecadação no município, após a ação da Controladoria Geral do município de São Paulo. Então, a Controladoria fez lá uma ação e deu um jeito, resolveu, pelo menos parcialmente, por tempo indeterminado, quem sabe, a questão da máfia dos fiscais lá em São Paulo, que todos nós conhecemos pelas notícias que passaram na televisão, e qual era o destino dado ao dinheiro que era do povo, mas que foi desviado para alguns funcionários lá de São Paulo. E eu dizia que a oportunidade que o vereador Aloísio nos dá de reflexão para todos nós que somos políticos, para todos nós que estamos no exercício da função pública. Veja que nós chegamos no fundo do poço. Nós estamos literalmente no fundo do poço. Porque nós vamos fazer uma moção de aplauso, uma moção de congratulações para uma ação que ela tinha que ser exercida durante o tempo inteiro. A Controladoria Geral lá de São Paulo, ela existe para isso. É para isso que aqueles funcionários ganham, exatamente para fazer esse acompanhamento e evitar essas fraudes, como a gente viu aí no ano passado, retrasado e tudo mais. Então, literalmente, infelizmente, nós estamos no fundo do poço. No fundo do poço. Porque não tem mais o que se fazer, não tem mais o que se falar. E é hora de todos nós melhorarmos um pouquinho, porque quando a gente melhora um pouquinho, quem está do nosso lado melhora um pouquinho também, o outro também melhora, e todos melhoram. E a cidade melhora, e o Estado melhora, e o país melhora. O inverso também é verdadeiro. O inverso também é verdadeiro. Então, meus caríssimos senhores vereadores e todos aqueles que estão acompanhando a sessão da Câmara Municipal, olha a que ponto nós chegamos no Brasil. Quando alguém está cumprindo um dever profissional, constitucional, um dever de lei, um dever de profissionalismo, a gente precisa fazer um voto de congratulações. E olha só no quê? O prefeito da maior cidade do país,
O gesto maior dele é esse. Olha como fica difícil da gente trabalhar assim. Olha porque o descrédito está absoluto na política. É por situações como essa. Então, eu quero cumprimentar aqui mais uma vez o vereador Aloísio pela oportunidade que dá a todos nós de refletirmos um pouquinho, todos e me incluo, todos nós, de refletirmos um pouquinho sobre esse tema, de refletirmos um pouquinho que uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, o grande trunfo do seu mandatário é ter conseguido aumentar a arrecadação. E precisa da arrecadação. Mas não é só isso. Não é só isso. E aí, o que precisa se fazer com essa arrecadação, e nós esperamos que aconteça isso, é que essa arrecadação seja bem aplicada, que esse dinheiro seja bem aplicado, com responsabilidade, para fazer com que a vida do povo paulistano e do povo paulista, em consequência, possa ser uma vida com mais qualidade um pouquinho, que é isso que o povo espera de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Bognar. Continua em discussão. Moção número 164, do nobre vereador Aloísio Pinheiro. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador Aloísio Pinheiro. Eu quero discutir a moção. Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Na verdade, não ia discutir a moção, mas em função da fala do novo vereador Sebastião Bognar, para que fique bem entendida as razões pelas quais nós apresentamos essa moção de votos de congratulação ao prefeito da capital paulista, o senhor Fernando Haddad. Primeiro, cumprimentar a todos e dizer que uma das razões foi exatamente por uma ação de governo, ação administrativa do governo Fernando Haddad, que nós temos diversos equipamentos, né, de apuração, de acompanhamento, de controle. E o prefeito da capital, ele teve, eu diria, um ato, um gesto de coragem, né? Todo mundo acompanhou pela grande mídia, que um dos problemas do ISS da capital não crescer a receita não é porque São Paulo arrecadava mal, é porque a arrecadação era desviada. Então, precisa ter coragem de fazer essas coisas, que todo mundo sabe os problemas, as confusões que aconteceram. Por exemplo, no governo Kassab, tinha um esquema incólume, violento, no ano 2012, até o último ano da administração do prefeito anterior, do Gilberto Kassab, PSD. Em 2013, a gestão do Fernando Haddad pegou a liderança lá, que era apontada como responsável, né? E, inclusive, a matéria traz o nome da pessoa, e colocou um ponto final na história. Mais do que isso, fez um termo comparativo da importância da Controladoria Geral do município. Eu apresentei a moção, inclusive para a gente discutir essa questão. Porque, por exemplo, o município de São Paulo tem o Tribunal de Contas do município. E o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, exceto a cidade de São Paulo, ele faz esse processo de todo o Estado, que, na minha opinião, por mais esforço que faz o Tribunal de Contas do Estado, não consegue fazer um acompanhamento com o nível de detalhamento que fez a Controladoria Geral do município. O município de São Paulo tem o Tribunal de Contas do município, mas foi além. Ou seja, na verdade, novo vereador Mário Luiz, novo vereador Sebastião Bognar, o exemplo que eu quis dar, estou dando aqui para os nossos colegas da Câmara, para os internautas, para quem nos acompanha, para o público presente, é que nós podemos copiar uma coisa boa. E essa moção visa a gente sugerir, inclusive, ao prefeito Jorge Lapas, e possa criar a Controladoria Geral do município. Eu acredito numa questão saudável, já que nós não temos esse tipo de órgão de controle. Eu considero importante. E não é para penalizar ninguém. Quando a gente estimula esse tipo de ação, é exatamente para que o município tenha um instrumento melhor de aferição da questão da arrecadação
e de como que pode, inclusive, através de um órgão bem organizado, que demonstrou aqui, a Controladoria Geral do Município, que tem um custo também, viu? O custo da implantação, dos profissionais técnicos altamente qualificados, tem um custo para o município. Mas o que interessou aqui foi mostrar duas coisas. Como está funcionando, e de forma muito satisfatória, esse órgão chamado Controladoria Geral do Município, e como que é possível o município ter um instrumento de controle desse nível, com esse nível de qualidade. Por exemplo, os outros municípios do Estado poderiam ter, já que não dá também para abrir um tribunal de contas em cada município, que é mais complicado. Só tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, a capital Fluminense tem. Aqui em São Paulo, é só a capital que tem. Não tem nenhuma outra cidade que tenha tribunal de contas. E a controladoria, ela tem uma função específica, que é um processo constante de auditoria, de análise dos processos, mas especificamente sobre a arrecadação. Então, eu considero isso importante, que a gente deveria... A moção, na verdade, é para estimular uma discussão, um debate mesmo, e que eu vou levar, inclusive, a sugestão ao nosso prefeito, que aqui coloca que, em termos contábeis, o custo da Controladoria Geral do Município foi de 3 milhões em 2013 e 11 milhões em 2014. Por outro lado, o que aconteceu? Esse trabalho eficiente fez com que a Prefeitura paulistana recolhesse, olha, de janeiro a junho de 2012, 36 milhões com essa fatia de tributo, 2013 subiu para 63 milhões. Quer dizer, então vale a pena ter um órgão desse porte, desse nível, atuando no município. Foi isso que me estimulou a apresentar essa moção, inclusive parabenizar o Mais Transparência, a ONG Transparência Brasil, que foi ela que constatou esse bom trabalho da Controladoria Geral do município de São Paulo. No mais, parabenizar aí o prefeito Fernando Haddad, que apoiou as ações da CGM. Obrigado, nobre vereador Aloysio Pinheiro. Continua em discussão a moção 164 do nobre vereador Aloysio Pinheiro. Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereadora Mazefa Varão. Para encaminhar. Para discutir. Perdão, para discutir. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos, a todas, público presente, funcionários da casa, vereadores e os que nos assistem pela internet, pela TV Câmara. Eu pedi para encaminhar a moção, com a qual eu tenho acordo, né? Porque nós temos vivido nos últimos... Acho que nos últimos anos, talvez na última década e pouco, uma série de ações e de decisões de natureza institucional, legal e política, que visam a tornar transparente, a tornar participativo, a ter um acompanhamento até mesmo da população ou de representantes da sociedade organizada, né? De referências e representação, que se manifestaram bastante através dos inúmeros conselhos. Nós tivemos praticamente uma década de vários conselhos, da retomada de conselhos já existentes, mas temporariamente paralisados, de criação de outros. Então, nós temos em todas as cidades, em todos os estados, Conselho Municipal do Idoso, Conselho Municipal de Juventude, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, a CMDC é um pouquinho mais antigo, felizmente. E, inclusive, há pouco tempo, né, a presidenta faz um decreto que regulamenta a participação social, até mesmo para dialogar também com esses conselhos. E eu penso que, quando uma Controladoria Geral de município, né, a criação da Controladoria, por lei municipal, que tem uma tarefa de investigação, de acompanhamento do recolhimento do dinheiro público, né? Porque, enfim, dos impostos, é público, é de todo mundo, né? Até nosso, eu acho que merece, sim, um louvor, uma congratulação, né? Quer dizer, é louvável da parte de qualquer governante de efetivar isso, de realizar, de pôr isso para que valha
e que atinja objetivos que, neste caso, é estancar alguma sangria, recuperar para o município, né? E, principalmente, mostrar isto. Tá? O partido ao qual o prefeito de São Paulo é filiado, que é o meu também, nós temos tido, já há anos, a disposição de fazer tudo o que nos couber para lutar, resistir a processos de corrupção. Tá? Nós sabemos que o processo de corrupção ele não é do corrupto e do corruptor somente, tá? Mas é também de uma estrutura que leva a isso. Daí a necessidade de uma reforma política pela qual nós estamos brigando. Nós estamos lutando e nós vamos continuar. Tá? E todo o processo desse posicionamento, todo esse posicionamento do Partido dos Trabalhadores, ele se manifesta em ações. E o que o prefeito Haddad fez, aliás, um prefeito que fez muito mais coisas, mas o que ele fez neste caso é digno, né, de admiração, de parabenizar, de congratular e de mostrar isso. Tá? Principalmente numa cidade como São Paulo, né, uma metrópole, a maior cidade da América Latina, muitíssimo bem colocada em tamanho e envolvimento no ranking também mundial, que teve ações muitíssimo importantes e, no entanto, muito atacadas, como, por exemplo, os corredores de ônibus. Quer dizer, é louvável a atitude do prefeito Fernando Haddad, criando os corredores de ônibus. Me atrapalha porque eu tenho meu carro. Mas eu não posso ser egoísta o suficiente, ou tão egoísta, tá, de dizer que não é para fazer isso. Então, é admirável, está tendo ações admiráveis, ações que o povo não está conseguindo compreender a dimensão, porque os meios de comunicação preferem dizer que o copo está meio vazio a dizer que o copo está meio cheio. Tá? Então, vereador Aloysio, eu acho que caberia retomar uma série de ações que não são apresentadas por conta de outras razões que não é interesse público e que nos faz mais ainda, e já encerro, mas nos faz mais ainda dizer que nós estamos, sim, no período de fazer a verdade vencer a mentira. Então, parabéns pela moção. Obrigado, nova vereadora Mazefa Varão. Continua em discussão a moção 164 do novo vereador Luiz da Silva Pinheiro. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis continuam como estão. Contrários se manifestem. Aprovado. Peço ao nobre vereador Maluco Beleza, que ocupa a primeira secretaria, que lê o próximo item. Moção 165/2014, do nobre vereador Valdir Roque Pereira. Apresenta a moção de congratulações pelo Dia dos Bancários, comemorado dia 28 de agosto de 2014. Essa moção 165 está em discussão. Não havendo discussão, está em votação. Os vereadores favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao secretário a leitura do próximo item. Moção 167/2014. Professora Mazefa Varão. Apresenta a moção de congratulações à coalizão à campanha pelo plebiscito constituinte pela realização da Semana Nacional de Luta pela Reforma Política Democrática. Está em discussão a moção do nobre vereador Mazefa Varão, número 167. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nobre vereadora. Para discutir? Para discutir, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Novamente, boa tarde a todos. De fato, essa moção
para além da congratulação a mais uma atitude na perspectiva da reforma política, tem também a intenção de chamar a população, chamar o público, chamar todos os defensores da democracia para a coleta de votos da semana que vem, de 1 a 7 de setembro. Hoje, pela manhã, a Câmara, nós realizamos uma coletiva de imprensa, tá, na qual estiveram presentes todos os vereadores que, naquele momento, podiam estar. O vereador Dinei teve um problema, mas já tinha se comprometido. O vereador Mário Luiz também informou que gostaria de estar presente, mas estava em aula. Mas estivemos a bancada do PT, estivemos o vereador Alex e o vereador Branco, né? E foi muito boa a discussão, porque, conforme eu já tenho dito, é a possibilidade que nós temos de discutir política com o P maiúsculo, né? E hoje, em Brasília, nesse horário, talvez tenha terminado há pouco, aconteceu, né, a divulgação da semana, né, a Semana Nacional de Luta pela Reforma Política e Democrática. Conforme eu tenho dito, várias instituições estão envolvidas nisso. Hoje, eu penso que deve estar chegando a umas 400 instituições. Porque ela iniciou ano passado com 250, agora, com a coalizão, que é formada pela OAB e pela CNBB, que tem no seu bojo 94 instituições, e mais as que entraram, nós estamos perto das 400 instituições de sociedade civil, movimentos, enfim, todos os que lutam pela democracia, né? Então, todas essas instituições, todos esses partidos concordam que é necessário fazer uma reforma e que uma verdadeira reforma tem que ouvir a voz das ruas. Então, do dia 1º ao dia 7 de setembro, em mais de 100 lugares aqui em Osasco, nós vamos ter urnas. Eu pediria que solicitasse que a Câmara aproximasse. TV Câmara, dá uma aproximação do cartaz. Nós teremos urnas. TV Câmara, isso, obrigada. Pega um pouquinho isso. Pronto. Nós teremos urnas que serão identificadas com este cartaz, todos os osasquenses ou os nossos visitantes que quiserem poderão votar mediante a apresentação de um documento de identidade, assinarão a lista de presença, receberão a cédulazinha, se puder novamente aproximar, por favor. TV Câmara, por favor. É uma cédula muito simples, que, conforme nós temos falado, um plebiscito, não dá para ver, né? Tem uma única pergunta. Aqui. Opa. Eu estou tentando. É uma única pergunta, que eu acho melhor eu ler. Está no máximo. Você é a favor de uma constituinte exclusiva e soberana do sistema político? Sim ou não? Apenas isso. Então, procurem os osasquenses, inúmeros, milhares de osasquenses que defendem os avanços da democracia, que querem uma reforma política, que estão insatisfeitos com várias das questões que estão regendo a nossa vida política. Procurem uma urna, levem o documento, assinem a lista de presença, votem, ajudem a convencer os demais a votarem. É um plebiscito popular. Nós já tivemos um parecido aqui no Brasil, na época da ALCA, e foi a participação de 10 milhões de brasileiros que impediu que o Brasil virasse quintal dos Estados Unidos, entrando na ALCA, que impediu que o Brasil perdesse uma parte importante do seu território, entregando a base de Alcântara para os Estados Unidos. E, novamente, nós estamos chamados a participar de luta parecida com essa. Então, do dia 1º ao dia 7, em vários lugares da nossa cidade, da nossa região, procure este cartaz, haverá faixas na cidade, procure as pessoas que já estão envolvidas. Aqui na Câmara, nós temos vários vereadores envolvidos com essa campanha, sindicatos. Vote e mostre que nós queremos mudar. Nós queremos uma reforma política feita por uma Assembleia Constituinte exclusiva que possa oferecer ao povo brasileiro os avanços na democracia que ele merece.
Então, a moção de congratulação parabeniza quem hoje coordena nacionalmente essa campanha, que é a coalizão OAB-CNBB, e a campanha pelo plebiscito constituinte, e chama para as atividades na Semana da Pátria. Por isso, eu peço, mais uma vez, como já tenho contado com todos os vereadores, que, independente da sua filiação partidária, admitem que algo tem que mudar, que, por favor, votem favorável à moção. Obrigada, nova vereadora Mazé Favarão. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Senhores vereadores, os favoráveis à moção número 167, nova vereadora Mazé, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Solicito ao senhor secretário que leia o próximo item. Não há mais matéria a ser discutida e votada, senhor presidente. Assim passaremos aos oradores inscritos para o expediente. Temos 5 vereadores remanescentes. Gostaria de chamar o vereador Rogério Silva. Vereadora Andréia Capriotti. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Em nome do Vanderlei, representante aqui dos nossos jornalistas, quero agradecer a presença, público presente, aos internautas que nos assistem. Uma boa tarde. Presidente, no dia de hoje eu quero também mandar um abraço e agradecer ao presidente da CMTO, o Paulo Arnone, por mais um pedido feito por essa vereadora e atendido, que solicitei ao presidente 2 ônibus para locomover os estudantes de uma escola para assistir à Arca de Noé, e ele prontamente nos atendeu. Então, Paulo Arnone, muito obrigada. Fica aqui nossos agradecimentos por enviar os ônibus e promover a cultura, mais uma vez, para essas crianças que realmente necessitam. Quero também aqui, no dia de hoje, dizer que fez alguns pedidos de indicações, e uma das que eu fiz foi a manutenção da iluminação da praça, da iluminação pública da praça, situada na Rua Boa Ventura, Valério de Miranda, no Jardim Buçocaba. Tendo em vista que essa praça está precisando urgentemente que seja revista, aliás, a iluminação, devido ao assalto que tem ocorrido. Os moradores estão sendo vítimas de assaltos na hora da sua entrada e na hora da saída, ou seja, de manhã e à noite, quando eles saem para trabalhar. Mais uma vez, também aqui, estou pedindo a ronda nas imediações da ETEC, da professor do André Bogazian, na Rua Manuel Rodrigues, lá no Bonfim. Tendo em vista que os alunos têm sido assaltados, então eu peço mais uma vez o apoio da Polícia Militar, da Guarda e de todos que estão aí na ajuda. Outra também que a gente precisa marcar com urgência, e todos vêm falando, todos vêm reclamando, é com a Eletropaulo. Nós precisamos realmente pedir essa audiência e marcar o mais rápido possível essa audiência pública com a Eletropaulo. Temos as árvores que estão junto com os fios de alta tensão, e tem ruas que
está pedindo com urgência socorro. Uma delas é a Rua Boaventura, Valério Boaventura de Miranda, no Jardim Buçocaba. As árvores estão ali na extensão todinha dessa rua, está com os fios no meio dessas árvores. Então, estão precisando urgentemente para que seja podada, e precisamos da Eletropaulo que ajude o meio ambiente ajude a Eletropaulo. Então, precisamos dessa união dessas duas potências juntas com a população. E a reforma da sarjeta, na Rua 3 de Andrades, lá no Piratininga. Precisamos urgentemente que seja feita essa reforma nessa sarjeta. Então, nós venho pedir aí ao secretário de Obras uma melhoria nessas ruas e com urgência. Também venho, no dia de hoje, pedir mais uma indicação, junto ao secretário Baba, na Avenida Novo Osasco, próximo ao número 1473, onde precisa urgentemente o recapeamento na Avenida Novo Osasco, tendo em vista que os comerciantes, quando no dia de chuva, que é raro, mas quando chove, devido aos buracos que formam na rua, os ônibus passam e jogam a água para dentro dos seus comércios. Só para concluir, senhor presidente. Então, eu peço urgentemente ao secretário de Obra, Carlos Baba, que faça esse recapeamento ali na Avenida Novo Osasco, nas proximidades do 1473. Presidente, eram essas as minhas indicações, os meus pedidos. Muito obrigado. Obrigado, novo vereador Andréa Capriotti. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, novo vereador Rogério Silva. Queria registrar aqui a presença de um amigo, companheiro, doutor Mário Lisboa, que está aqui hoje nos prestigiando, e gostaria que Vossa Excelência convidasse ele para fazer parte da nossa mesa diretora. Por favor, doutor Lisboa. Vereador Rogério, acompanhe ele, por favor. Próximo orador, vereador De Paula. Próximo orador, vereador Branco. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente, queria saudar o Leôncio ali, sempre prestigiando aí os trabalhos da Câmara. Aos internautas que nos acompanham. Bem, dentre algumas andanças que a gente faz no final de semana, eu estive lá no Jardim São Vítor esse final de semana, Dinei, próximo lá, onde Vossa Excelência atua e muito bem. E os moradores me fizeram lá algumas reivindicações. Tem um córrego que passa ali, uma canalização muito antiga já, Luiz. E todo período de chuva inunda tudo aquela região ali de São Vítor. E eu fui lá acompanhar um pouco de perto a situação e conversei com o Carlos Baba, secretário de Obras, vai saindo lá junto com a gente, fazer uma vistoria e ver o que a gente pode ser feito lá para ajudar aquela comunidade ali que pede socorro aí. E ele tem até alguns vídeos em tempo de chuva lá que fica bastante feio lá a região mesmo. Então, é uma canalização antiga que era muito reduzida lá a tubulação e não comporta a quantidade de água que desce lá naquela região. Passei pelo Corujão também, tem algumas demandas lá, mas podem ficar tranquilos, moradores, que a gente vai estar vendo com carinho junto ao nosso secretário de Obras, nosso prefeito Jorge Lapas, vai dar uma atenção muito especial lá. Fora isso, alguns vereadores sempre têm falado na questão de segurança nessa tribuna, né? Rogério Silva, Lins, enfim, quase todos aqui, acho que todos já falaram da segurança. E falamos muito da saidinha de banco também, né? E essa questão, viu, nobre vereador Dinei, é uma questão, se tiver boa vontade, viu, Mário, é até simples de resolver. O banco ganha tanto dinheiro com os juros que cobram, com taxas disso, taxa de administração. Pô, a gente, às vezes, passa constrangimento para entrar dentro do banco. Outro dia tive que tirar até o sapato, porque acusou. Enfim, tudo isso. Então, a segurança é total para o banco. Mas para os clientes, ficam a desejar, e muito. Viu, nobre vereador Amazé? E por que acontecem esses roubos de saidinha? Porque
o meliante, às vezes, estão ali na fila e vê o que você está retirando no caixa, ou sacando no caixa ali 24 horas, ou lá dentro, lá junto ao caixa direto. E a gente parando e analisando, faz tempo que a gente tem pensado nisso, uma questão muito fácil de resolver. Ou uma cabine, Mário, que você entre lá, ou um vidro fumê, que ninguém vai ver o que você está fazendo, se está depositando, se está sacando. A fila continua, mas você entrou para falar com o caixa, não interessa a ninguém o que você vai falar. Então, se fizesse uma cabine onde você entrasse ali, ninguém... Acabou, fizesse um quadradinho ali, uma cabine, um vidro fumê, o que tem que fazer é inibir que alguém veja o que você está fazendo. Até para você depositar, às vezes, dá medo. Não é só sacar, não, depositar também. O cara está depositando dinheiro, tem dinheiro ali. Então, tem coisas que só funcionam virando lei, né? Então, nós estamos entrando com um projeto de lei para que todos os bancos da cidade de Osasco instalem essas cabines para dar proteção aí. Não sei, a gente está analisando de que forma a gente pode estar entrando com esse projeto, porque não pode mais continuar assim. Às vezes a gente fala, mas reagiu ao assalto de saidinha. Mas algum de nós sabe o porquê que a pessoa reagiu? Lógico que a gente sabe que não pode, em hipótese nenhuma, reagir, Mário, né? Mas se é um cidadão que está ali, um trabalhador, o mês inteiro, foi pegar seu salarinho, que tem que pagar o seu aluguel, senão a família dele vai ser despejada, num ato ali de desespero, ele reage e acaba perdendo a vida por uma coisa que poderia ser evitada. Se o banco investisse um pouquinho, não é muita grana não, isso aí. Cada banco tem a sua responsabilidade de fazer 6, 7 cabines, não sei quantas são, né? Mas que vai ajudar e muito, e vai inibir muito a preservar os seus clientes, que tanto lucro dão a esses bancos, né? Então, exatamente, vereador. Então, a gente está entrando aí com um projeto para ver se a gente consegue, de alguma forma, que o banco retorne um pouco da segurança que de tanto dinheiro, tanto imposto e taxas que eles cobram dos clientes. Eu acho que é o mínimo que o banco tem que dar também, um mínimo de segurança para os seus clientes, seja ele qual banco for, mas tem que dar uma atenção especial para que a gente diminua e muito esses homicídios de saidinha de banco, assaltos, muita coisa pode ser preservada, muita família, muito pai de família pode ser poupado se ninguém saber o que ele está fazendo ali, se ele sacou dinheiro, se ele foi pagar a conta. Então, de certa forma, vai inibir e muito. Então, queria pedir o apoio quando vier essa casa. Eu tenho certeza que os senhores vereadores serão favoráveis, mas eram essas minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Branco. Peço ao nobre vereador Rogério Silva, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, funcionários dessa casa, quero cumprimentar aqui a todos com uma boa tarde. Mas antes de falar um pouquinho das matérias que eu venho aqui apresentar e das minhas indicações, quero cumprimentar aqui o Dr. Mário Lisboa, amigo, companheiro, lá do Jardim Conceição. E hoje ele veio trazer para mim, até eu trouxe aqui a tribuna aqui, veio trazer para mim aqui várias reivindicações ali do Jardim Conceição, onde vários pedidos são pequenos detalhes, para que seja feita algumas sinalizações, alguns faróis, porque, por incrível que pareça, o nosso município ele vem crescendo de uma forma tão especial que essas pequenas trabalhos sendo feitos dentro do bairro já é de uma grande produtividade. E, através dele, junto com várias pessoas que vêm nos ajudando ali, eu quero até agradecer, fazer alguns agradecimentos aqui aos moradores dali do Jardim Conceição. Ali. Inclusive, tem a pastora Eunice, que é da Igreja Assembleia de Deus ali do Efrata, que vem desenvolvendo um grande trabalho lá no finalzinho do Conceição, que vem nos ajudando de uma grande forma. O Luciano Lisboa, o Genivaldo, o Alcides, a senhora Elza e a Inês também em Lisboa. Então, Deus abençoe vocês por acreditar no nosso trabalho e dizer para vocês, a hora que vocês precisarem, a gente está à disposição. Amanhã, a partir das 14 horas, estaremos lá no Jardim Conceição, percorrendo vários pedaços ali para ver o que é preciso ser feito naquelas questões ali. Senhor presidente, eu quero fazer aqui um grande agradecimento aqui também ao nosso prefeito Jorge Lapas e ao secretário João Góes também, que no dia 7 de maio de 2014, a gente entrou aqui com uma indicação nessa casa aqui, de número 3.324, aonde indica ao senhor prefeito que viabilize estudo para que a rua Elza Andrade Neves, ali no Jardim São Pedro, seja mão única. Para vocês terem noção, hoje, graças a Deus,
O secretário João Góes enviou o arquiteto Roberto Mazzini e o José Luiz, que é o seu assessor, e foram fazer o estudo lá hoje, e graças a Deus foi aprovado. Então eu acredito que dentro de alguns dias esse espaço será mão única. É uma rua muito pequena, muito apertada, e por incrível que pareça, nesse dia que a gente apresentou essa indicação aqui, a gente fez um abaixo-assinado onde todos os moradores foram a favor de ser uma mão única. Porque subir essa rua aqui, no final ela tem uma curva. E as pessoas descem, mas descem na maior velocidade. Então essa rua não descerá mais. Ela só vai subir. Então, graças a Deus, através da nossa indicação aqui, esse pedido está sendo aceito também. E lembrar aqui também, através de nossa indicação, do nosso pedido, tanto meu como do Valdir Roque, de Inês Simão, que vem trabalhando de uma forma muito especial naquele pedaço ali do Jardim Roberto também. Hoje, vereador Dinei Simão, por incrível que pareça, pela manhã eu vi aquele farol funcionando, graças a Deus. E é um farol que chegou na hora certa, no momento certo. É um cruzamento ali, onde é muito perigoso. Para quem desce tem visibilidade, mas quem está nas laterais, vindo da rua Abacateiro, não tem visibilidade. E graças a Deus, é próximo à minha casa, e quando eu deparei hoje, o farol já está funcionando. Então, agradecer ao secretário João Góes, não mediu o esforço. A gente entrou com essa indicação há alguns meses atrás. Semana passada eu estive conversando com ele, e ele tinha passado para mim que ia demorar aproximadamente um mês para ligar aquele farol, porque tinha algumas prioridades. Mas, por incrível que pareça, para minha alegria, esse farol já estava funcionando de manhã. Então, eu queria agradecer ao secretário e uma boa tarde a todos. São essas minhas palavras nessa tarde, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Rogério Silva. Com a palavra, o nobre vereador Jair Assaf. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu tive, senhor presidente, visitando alguns hospitais, principalmente quando se trata de atendimento ao idoso, e verifiquei que era necessário a gente prestar atenção nas pessoas que cuidam do idoso. Nós temos os paramédicos, temos os médicos, os paramédicos, que tratam muito bem, que cuidam muito bem do idoso, principalmente as enfermeiras. Mas eu acho que o idoso, em casos, ele precisa de cuidador. Ele precisa de alguém mais próximo. E nem sempre a enfermeira ela tem essa função de ficar cuidando do idoso. Ela tem que administrar aquilo que é determinado pelo médico e faz muito bem. Mas o idoso, em muitos casos, precisa de um tratamento mais próximo, com mais carinho, até pela falta de segurança, pela necessidade de usar fraldas. Então eu senti, fui procurar e fui pesquisar, e acabei encontrando no Congresso Nacional um projeto que trata da criação da profissão do idoso, do cuidador. É um projeto do senador, que, se não me engano, do PMDB, já teve substitutivo da Marta, já teve substitutivo da senadora Benedita, do Rio de Janeiro. Enfim, um projeto que precisa ser olhado com carinho pelo Congresso Nacional. Eu tive conversando com doutor Aridelso Turíbio, que é presidente do municipal do idoso, do Conselho Municipal do Idoso, e nós estamos fazendo uma propositura, senhor presidente, pedindo ao Congresso Nacional que analise mais rapidamente, que submete, então, está aguardando uma audiência pública para se resolver a criação dessa profissão. Então, é necessário que o Congresso Nacional dê uma atenção, porque nós precisamos da formação de pessoas que queiram trabalhar com os idosos. Precisa ter um curso. E esse curso, quem precisa fazer é a prefeitura, os hospitais precisam dar atenção
ao idoso, formando pessoas para ter a profissão de cuidador na sua carteira e trabalhar com o idoso, seja particular, seja no hospital e principalmente no hospital público, porque poderia servir de estágio para aquele cidadão que queira cuidar do idoso. Porque nós temos esse problema na família, nós sabemos quanto é difícil para uma família cuidar do idoso que precisa 24 horas de uma pessoa do lado. Eu entendo bem isso, acompanho bem isso, tive analisando os hospitais e é necessário que o poder público participe. Eu também pesquisei junto à Câmara de São Paulo, encontrei um projeto que hoje é lei, estou procurando saber como é que vai ser aprovado essa lei no Congresso Nacional, para adaptar essa lei estadual, essa lei municipal de São Paulo, à nossa legislação aqui de Osasco, para nós podermos fazer uma lei municipal com efeito realmente de atender a comunidade que queira fazer parte desse trabalho, mas obedecendo uma legislação federal. É uma profissão, né, que não pode ser confundida com a profissão de enfermeira, ou de, né, não pode ser confundida, mas precisa ser, porque, olha, é só um abnegado, é só quem tem coração, é quem dispõe a cuidar de um idoso. E nosso país, se nossa cidade tem 60 mil idosos hoje em Osasco, imagine quanto tem no Brasil. E quanto idosos estão na cama, sozinho, sem atendimento médico, sem orientação médica, sem quem ter membro da família que cuide, porque eu conheço muitos casos, eu estou colaborando, estou participando no atendimento do idoso, porque a família não tem condição de cuidar do seu idoso, infelizmente. E está certo, a família não está preparada para isso. É um filho, é uma filha, seja uma jovem, seja um adulto, não é preparado para cuidar do idoso. E nós precisamos do quê? Dar uma formação para o idoso. Então, por isso que eu pesquisei no Congresso Nacional, pesquisei em São Paulo, estou com um projeto de lei aqui para dar entrada. Primeiro, vamos cobrar do Congresso Nacional que aprove essa medida, que já está lá há 2 anos, aguardando uma tramitação mais urgente, para depois nós cuidarmos aqui da nossa cidade, implantar esses cursos para formar cuidadores de idosos na nossa cidade. Por enquanto, senhor presidente, era só isso, mas vamos tratar desse assunto com muito carinho. Muito obrigado. Obrigado, novo vereador Jair Assaf. Próximo orador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador Branco. Só para cumprimentar o Neto, grande amigo lá do CIAGESP, que está prestigiando hoje a casa e acompanhando os trabalhos. E aproveitando também, cumprimentar os funcionários dessa casa, que muito merece sim o aumento e que ontem foi resolvido, que o aumento agora foi dado aí com toda a respaldo que eles merecem sim. Então, era só para parabenizar os funcionários que tanto fazem aí nessa casa e que merecem cada vez mais ser reconhecidos. Obrigado, novo vereador Branco, mesmo sendo regimental, a questão de ordem, mas agradeço a orientação. Próxima oradora, professora Mazé Favarão. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Hoje, após a sessão ordinária, nós teremos audiência pública sobre a questão do abastecimento de água no estado de São Paulo e, inclusive, Osasco. Né? 2 dias sem água em casa, o vereador Rogério Silva já está nos informando. E recebemos hoje, né, a carta do representante da Sabesp dizendo que não poderia vir, tá, que tinha lá as suas dificuldades e que não poderia vir, o que não nos surpreende, ou pelo menos a mim não surpreende, né, que não viria. Mas, enfim, como nós vamos discutir um tema importante, que é a falta d'água, então nós começamos a ouvir mais as questões disso. Né? Então, e nos surpreendemos, mas nos surpreendemos mesmo, né, em descobrir que a falta d'água no nosso estado já produziu, no mês de maio, demissão de 3.000 trabalhadores das montadoras lá na região de Campinas, de Valinhos, que é a região onde recebe
onde faz a produção da água, se a gente puder dizer isso. Tem os rios Capivari, bom, são 3 rios, agora não me lembro, mas que é naquela região, na região de Campinas, que a água é recebida e que depois chega para cá. Então, a água permanece lá uma parte e deveria vir para cá a outra parte, né? E essa região é a região onde, desde o final da década de 90, as montadoras começaram a se instalar. Então, a Hyundai, a parte da Nissan, algumas delas estão lá. E, por conta da falta d'água, nós já tivemos, no mês de maio, 3.000 demissões. Aí eu comecei a ir atrás, né? Porque eu ouço o tempo todo que estão perdendo postos de trabalho, que está tendo desemprego, que é fruto da política econômica do governo federal. E aí eu descubro que o problema de 3.000 desempregados é falta d'água, que a crônica da morte anunciada já estava informada desde 2004, no mínimo. Tá? Então, a gente começa a pesquisar. Aí a gente descobre, por exemplo, né, aqui, os rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, que é a região que eu mencionava, né? O sistema Cantareira é formado disso. Tá? E as cidades que estão naquela região, Campinas, Piracicaba, Jundiaí, Atibaia e Extrema. E aí a gente vai procurar as mais informações, tá? E descobrimos, né, que é desde 2004 que a Sabesp sabe que precisaria intervir nisso, que sabe que não é um problema da seca exclusivamente. A seca, esse período mais evidente que nós estamos vivenciando de falta de chuvas, é esperado. Ninguém espera que chova no mês de julho. Quando chove, a gente chama atenção. E mesmo que chovesse, uma quantidade normal ou acima do normal, nós estamos num período agora onde só fará recuperar o segundo nível do volume morto e o primeiro nível do volume morto. Quer dizer, nós precisamos parar de perder água, tá? Que aqui em Osasco, o vereador Aloysio comentava rapidamente, acho que ele vai falar, saiu na imprensa hoje, que 47% da água oferecida é perdida da sua produção até a torneira da minha casa e da casa de cada um de nós. Por quê? Porque não foi feita a manutenção da canalização. Porque a Sabesp, desde que virou uma empresa, em 1994 ou 97, prefere vender as suas ações na Bolsa de Nova York e, portanto, ter lucro e não investir lá na ponta. Porque lucro e investimento social estão divorciados que nem água e óleo. Que nem água e óleo. E a Sabesp escolheu lucro. Bom, se a Sabesp escolhe lucro, investimento social não tem. Então, eu queria reafirmar o convite para todos, para você que nos assiste, que como o vereador Rogério Silva está sem água, tá? Ou como o meu amigo Carlos tem todos os dias água só no período da manhã, porque no período da tarde não vem mais água da rua, ou como centenas de pessoas da nossa cidade que, sim, já sofrem com a falta d'água, sim, já tem um racionamento, mas aí os responsáveis pousam de vítimas de São Pedro. E tem mais uma questão. Vereadora. Concluo, presidente. Tem mais uma questão. Já falei da água leitosa e borbulhante que sai pelas nossas torneiras. Já tem casos de amigos meus que passaram mal depois de tomar água. Já tem exame que diz que a água não tem problema, mas que amigos meus passaram mais depois que tomaram água, passaram. E isso deve significar alguma coisa. Então, hoje à noite, a partir das 19 horas, todos estão convidados a estarem conosco na audiência pública, onde receberemos técnicos que nos exporão melhor esses problemas. Muito obrigada. Obrigado, nobre vereadora Mazé Favarão. Próximo orador, nobre vereador Bognar. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, Valdir Roque, que está interinamente ocupando aqui
a presidência da Câmara, senhores vereadores, imprensa presente, público presente. Quero saudar o público presente aqui na pessoa do Francisco, do Chicão. Um grande abraço, o Francisco está aqui acompanhando. Francisco, uma pessoa histórica da nossa cidade, um homem que verdadeiramente, e aí que pega a diferença, verdadeiramente sempre lutou pela cidade, sempre lutou pela democracia de verdade. Parabéns, Francisco, pela sua atuação durante tantos e tantos anos de vida. Osasco fica feliz de tê-lo aqui como um morador, como alguém que contribuiu para o desenvolvimento da nossa cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, na sessão passada a gente começou a falar aqui, infelizmente o nosso tempo era curtinho, não deu tempo da gente fazer a conclusão do assunto que iniciamos. A gente vê com frequência aqui na tribuna, mas com uma frequência muito grande, a manifestação de vereadores, e daí não é de vereadores da oposição. Porque poderia dizer que os vereadores da oposição estavam aqui desenvolvendo ações de oposição sistemática. E que não é verdade, porque já houve tempo nessa casa que houve oposição sistemática contra tudo que aparecia de projeto aqui. O projeto podia ser ruim, podia ser bom, podia favorecer a cidade, podia ser como fosse. Aquele conjunto votava contrário ao projeto. Era uma oposição sistemática. Nós estamos aqui, doutor André Sacco, vereador Bognar, vereador Jair Assaf por um longo período, vereador Cláudio Piteri por um outro período, vereadora Ana Paula Rossi por um outro período, e agora vereador De Paula por um outro período ainda. Estamos aqui fazendo uma oposição responsável. Uma oposição que visa corrigir algumas distorções da administração municipal. Nós não estamos fazendo oposição sistemática, que nós consideramos que é uma oposição burra, estúpida, porque ela denigre a imagem do município. Ela destrói aquilo que poderia ser bom. Não é só para o município, porque o mesmo sistema se passou pelo Estado e o mesmo sistema se passou pelo país. Oposição sistemática. Tudo que tinha era contrário. E nós não trabalhamos assim. A gente trabalha com aquilo que realmente acontece, com os fatos. E nós trouxemos aqui uma matéria publicada pelo jornal O Diário da Região, que é uma matéria assinada pela jornalista Graziela Zabotto, e que fala da derrubada de uma árvore aqui na rua Dionísio Camargo, no centro de Osasco, no coração de Osasco. E pasmem, senhores vereadores, tão logo nós falamos sobre esse assunto aqui, o celular já tocou e já tinha uma outra denúncia de uma outra derrubada de árvore aqui na rua Emílio Carlos. Uma outra árvore também com 50, 60 anos de idade. Qual é o critério que a administração tem e está tendo para condenar, literalmente, como disse uma vez aqui o vereador André Sacco, quando, por ocasião do assassinato daquela árvore ali no Jardim Piratininga, na Praça das Monções, quando uma seringueira, também na época de 60 anos, foi colocada no chão. Sem nenhum critério, sem nenhuma avaliação, colocada no chão. Literalmente assassinada a árvore. E aí se fala em administração que cuida do meio ambiente. Cuida de que meio ambiente que está cuidando? Tem uma atitude como essa. E eu estou falando aqui com conhecimento de causa, porque eu fui secretário do meio ambiente e 14 anos atrás era a mesma história. A árvore está caindo, a árvore está podre, a árvore tem cupim, a árvore não sei quanto. Passaram-se 14 anos e a árvore não caiu. Foi a mão da administração municipal que foi lá derrubar a árvore. Literalmente assassinando uma árvore de 60 anos. Porque nós já dissemos aqui, esse é o critério da administração municipal. Esse é o critério da administração municipal.
Para concluir, nobre vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador André Sá. Estando inscrito, e dado a importância do tema, eu cedo meus 5 minutos ao vereador Bognar. Nobre vereador Bognar, Vossa Excelência tem mais 5 minutos. Quero agradecer, senhor presidente, e agradecer ao meu colega e amigo de bancada aqui, vereador atuante, doutor André Sarro Júnior, que eu sei que tem matéria para apresentar, mas está cedendo gentilmente o seu tempo para que eu possa concluir aqui. Então, logo Vossa Excelência queira, Vossa Excelência tem uma parte. Só peço licença, nobre vereador, para completar este raciocínio. Qual é o critério da administração municipal? É uma árvore velha. E como é que procede a administração aqui com os idosos da cidade? É descartado, é papel queimado, falado pelo diretor de saúde da nossa cidade. Um forasteiro que veio de fora dizer que poderia. Queimado o papel, o idoso é um papel queimado. Não precisa do atendimento, não. Se morrer, nós fazemos um bom enterro para ele. Foi assim a manifestação do diretor de saúde. Passado tanto tempo, é o mesmo critério que se adota para derrubar a árvore. Literalmente assassinar a árvore. É isso, senhor presidente e senhores vereadores, que nós estamos contestando. Eu vou dar uma parte a Vossa Excelência e vou complementar o raciocínio. É objetivo. Na oportunidade, quando a administração cortou a seringueira lá da Praça das Mansões, aquilo foi um assassinato, aquilo foi uma atrocidade ambiental. Porque eu fui ver a árvore, fotografei, sangrava a árvore. A seiva corria pelo seu caule. Não tinha nada a árvore. Nós fizemos uma denúncia na Delegacia do Meio Ambiente. E precisa ser feita a denúncia novamente. Precisa abrir uma ocorrência policial por esse crime ambiental que se pratica aqui em Osasco. E a gente não sabe a pedido de quem. Parece que o poder econômico aqui manda nessa cidade. Mas quando o cidadão precisa que tenha uma árvore na frente da casa dele, que ele não consegue entrar com o carro, que não consegue passar com a cadeira de roda, ele não consegue tirar. Então, é um peso e duas medidas. Para o cidadão comum, cortar uma árvore é um sacrifício burocrático. Por outro lado, atendendo a alguns pedidos de interesse, a administração é rápida e corta árvores saudáveis, sadias. E eu as conheço, as duas, tanto quanto Vossa Excelência. Então, estou junto com Vossa Excelência, tenho certeza que todos os vereadores não concordam com isso. O povo não concorda com isso. Nós devemos, sim, fazer uma ocorrência na Delegacia do Meio Ambiente para se apurar responsabilidades. Porque não é aceitável cortar uma árvore aqui na Madre Rossello, uma árvore viçosa, bonita, saudável, que oferece oxigênio e beleza para todos os cidadãos. E, de repente, a árvore está cortada. Mas parabéns pela tese que Vossa Excelência comenta e discute na tribuna. Obrigado. Veja, Vossa Excelência, ilustre vereador, agradecendo aqui o senhor à parte, que o argumento que foi usado pela administração é que a árvore está ao lado de uma escola. Ora, se está ao lado da escola, tem que dar um exemplo para os alunos. Aquela escola tem 70 anos. Durante mais de 60 anos, os alunos passaram por ali e viram aquela árvore. Mais de 60 anos, os alunos passaram por ali e viram aquela árvore. E agora ela está no chão, literalmente assassinada. Então, esse é o critério. É velho, é idoso, descarta, papel queimado. Se morrer, faz um funeral bonito. É assim que o diretor se expressou. E é o mesmo critério para o corte da árvore. Vai dizer agora que a árvore estava doente, que a árvore... Isso tudo já foi falado 14 anos atrás, quando eu fui secretário do Meio Ambiente. E a árvore não foi cortada. E não caiu nesses 14 anos. E não caiu nesses 14 anos. E agora, a administração, vergonhosamente, porque fala-se em democracia. Que democracia? Democracia, isso é democracia. Quando até os vereadores da base vêm aqui dizer,
Olha, precisa podar a árvore na rua tal, precisa podar a árvore que está comprometendo a questão da fiação. E o meio ambiente não toma nem conhecimento. A administração municipal não toma nem conhecimento. E aí uma árvore que não tem problema nenhum, a árvore é colocada no chão. Só para completar, senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar a jornalista Graziela Zaboto pela matéria que ela produziu e apresentou aqui no jornal Diário da Região, e cumprimentar o Vrege, que é o diretor do Diário da Região, porque teve a coragem de apresentar essa matéria. Obrigado, nobre vereador. Questão de ordem. Questão de ordem, nobre vereador. Cláudio Locadora. Eu respeito aqui a opinião do seu Bognar, mas para deixar bem claro aqui para os nobres vereadores, todas as árvores que são podadas e são cortadas dentro do nosso município, não só fora do nosso município, porque isso é uma lei municipal, elas são vistoriadas por um técnico, por um engenheiro agrônomo. Então, só esse engenheiro agrônomo, depois da sua vistoria, que ele dá o laudo dele, indeferindo ou deferindo a poda ou corte dessa árvore. O secretário, o diretor, eles não têm o poder para isso. E isso só é feito através de uma vistoria técnica, de um laudo, né, de um engenheiro. Então, nesse caso, respeito o nobre vereador Bognar, que está aqui dentro do meu lado, né, mas é um caso que a gente temos que procurar saber, como ele falou, por que foi cortado. Para a gente aqui, eu vou fazer isso, né, para a gente aqui pegar, ou até mesmo passar para o nobre vereador, para os demais vereadores, e falar o motivo, né? Trazer o laudo, o motivo foi esse, nós não sabemos. Né? Aqui, às vezes, o nobre vereador fala aqui, a árvore caiu em cima de uma casa, caiu em cima do quê? Cadê a Secretaria de Meio Ambiente que não foi lá fazer a vistoria? Então, tem uma crítica porque não cortou. Né? Não sei o caso, estou falando, e tudo bem. E, às vezes, eu não sei qual que é o motivo dessa árvore, não sei, preciso ver o laudo, mas, às vezes, por algum motivo, o engenheiro deu o laudo de corte dessa árvore, porque poderia existir um risco de queda, que nós não sabemos. Né? Só Obrigado, isso. Nobre vereador. É uma questão de ordem não regimental, mesmo sabendo que o assunto é muito importante. Temos outros oradores para discutir. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Bognar. Senhor presidente, com todo respeito pelo ilustre vereador Cláudio da Locadora, mas eu passei pela Secretaria do Meio Ambiente. Eu fui secretário do Meio Ambiente. E conheço e sei que a árvore só pode ser cortada ou podada a partir de um laudo do engenheiro agrônomo. Eu sei disso, e é assim que funciona, e é assim que tem que ser. Esta é a lei. O que nós estamos dizendo aqui é que esta árvore, há 14 anos atrás, foi pedido também para cortá-la, porque estava cheia de cupim, porque a árvore estava caindo, porque a árvore estava seca, que é certamente as razões que vão dizer no laudo. E há 14 anos atrás já foi dito isso. E nós fomos lá, fizemos vistoria, e a árvore estava em condições de ficar de pé, tanto que permaneceu 14 anos e não caiu. Agora, o que nós ficamos abismados é de ver o critério que a administração municipal trabalha. A gente acabou de ver aqui a ilustre vereadora Andréia trazer aqui uma solicitação de um munícipe, dizendo que está tendo corte de energia, que tem risco de incêndio, que tem tudo mais. Vou concluir, nobre presidente. E a Secretaria do Meio Ambiente, quais as providências que toma para atender a moradora? Por quê? Porque, como dizia o presidente dessa casa, no tempo que eu fui vereador a primeira vez, o ilustre vereador conhece, Jair Assaf conhece bem, o vereador Jair Sanches, ele dizia assim, porque esse é um morador comum, por isso que ele não é atendido. Nós temos aqui na cidade morador de primeira categoria e de segunda categoria. Infelizmente, é verdade isso. O morador comum está ali com a vereadora Andréia e não está sendo atendido. E o vereador, e o morador especial, o morador privilegiado, esse foi atendido colocando no chão uma árvore de 60 anos de idade. Obrigado, vereador. Não é regimental. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, nobre vereador. Nesse caso que a nobre vereadora se falou aqui, é uma responsabilidade da Eletropaulo, por se encontrar próximo dos fios de alta tensão.
Então a Eletropaulo não está dando conta, né, nem de trocar as lâmpadas da nossa cidade, né? Quanto mais fazer poda. Uma falta de responsabilidade muito grande da Eletropaulo. Está aqui presente, aqui meu amigo, vereador Maluco Beleza aqui, que pediu apoio desse vereador, já falou isso. A Eletropaulo já faz mais de um ano, o vereador Dinei, que está aqui também, cobrando a Eletropaulo, não faz as podas da nossa cidade. A Eletropaulo não faz as podas das árvores nos fios de alta tensão da nossa cidade e das luminárias. Por isso que a nossa cidade vive nas escuras. Obrigado. Obrigado, nobre vereador. Vereadores, peço para vocês respeitarem os vereadores que estão inscritos. Com certeza, senhor presidente. Vamos ser contundentes nas ações, não é regimental, não tem réplica aqui. Eu peço para Vossa Excelência a questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nobre vereador Bognar. Senhor presidente, é verdade que a Eletropaulo não está cumprindo com a obrigação dela. Mas isso começa a ser gerado pela administração municipal não cumprir com a parte dela. Porque no período que eu estava no meio ambiente, eu tinha um relacionamento com a Eletropaulo e a gente ia lá visitar, combinava a data, combinava a forma, combinava tudo, e o serviço era feito. Eu fui uma vez abordado pela polícia num domingo às 7 horas da manhã, porque nós estávamos podando os galhos dos eucaliptos ali na frente do Centro Unifiel, e chegou lá uma representação política, acompanhado da polícia, dizendo que nós estávamos derrubando os eucaliptos. E aí, quando o delegado viu o que a gente estava fazendo, e estava lá o engenheiro agrônomo, e estava lá a Eletropaulo, e estava lá toda a equipe técnica da secretaria, e estava lá a equipe operacional da secretaria e da Eletropaulo. E quando o delegado viu o que estava ocorrendo, chamou o agente político do lado e passou-lhe um sabão, porque disse como é que foi tirar um delegado da delegacia às 7 horas da manhã no domingo para fazer uma denúncia falsa. Obrigado. É isso, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. O próximo, eu quero chamar o Questão de ordem. vereador, questão de ordem, nobre vereador Maluco Beleza. Só para aproveitar o tema. Mas eu estou com uma árvore lá há 2 anos, a Eletropaulo não corta. Eu gostaria que a Eletropaulo tomasse vergonha na cara, cortasse todas as árvores que estão na rede de alta tensão para o meio ambiente fazer o trabalho dela, porque eu sou vítima disso. 2 anos esperando. Obrigado, nobre vereador Maluco Beleza. Questão Esse de assunto ordem. já está. Questão de ordem. É regimental, presidente, então acho que a gente pode fazer uso dessa questão. Não, eu vou rapidamente também engrossar essa situação, porque a Altino, conforme nós já sabemos, Não é é uma regimental. região. A questão de vereadora, ordem não é regimental? Questão de ordem, sim, mas o Bom, assunto então não eu- está sendo discutido. Eu espero que o senhor me dê o direito de Vou dar falar, o direito. depois o senhor resolve Vou se dar o ela é direito. regimental ou não. Eu vou dar direito, mas não é regimental. Nós temos vários Você ainda não vereadores. sabe o que eu vou falar, presidente? O senhor não sabe o que eu vou falar? Por favor. Depois que eu falar, o senhor diz se é regimental ou não. É que, infelizmente, a gente prejudica os vereadores que estão Eu aqui. não tenho Eles dúvida. têm só isso. E os vereadores, não só a senhora, nobre vereadora, que eu sei que a senhora é disciplinada, mas os outros vereadores têm que entender que tem um regimento nessa casa e muitos assuntos não são de pertinente. Mas vamos escutar a senhora, que é regimental, por favor. Bom, então, todos nós sabemos que o presidente Altino tem um problema muito sério, acho que muito intenso de segurança, também porque as árvores não são podadas e a iluminação não chega onde tem que chegar. Então, o problema da árvore é um problema que eu defendo, mas é mais do que isso. É da segurança, é da tranquilidade para as crianças saírem à noite com os seus parentes e tal. Então, está correto. Tem que fazer. É dar a César o que é a César de Deus, o que é de Deus. A Eletropaulo tem que assumir as coisas dela. Porque é incrível a quantidade de responsabilidades que é jogada em cima da administração municipal e que não corresponde. Era isso. Muito obrigada. Questão não regimental será tratada em outro momento, mesmo sendo esse assunto pertinente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, nosso vereador. Senhor presidente, nós deixamos em 2004 a Secretaria do Meio Ambiente. E no momento que nós deixamos, a cidade estava toda ela com as suas copas erguidas. A gente fez um trabalho durante 4 anos no sentido de erguimento das copas das árvores da cidade. Naquele momento não tinha isso. Isso durou um período. Só que agora, se a administração não fizer a parte dela junto com a Eletropaulo e a Eletropaulo a parte dela também, vai acontecer o que está acontecendo. Isso é falta de gestão.
Obrigado, nobre vereador. Sabemos do seu brilhante trabalho, mas essa discussão não é regimental. Quero pedir ao nobre vereador Rogério Silva, que assume a presidência, para mim tomar posse aqui do plenário, da tribuna. Nobre vereador Valdir Roque, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor vereador, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa presente, TV Câmara, internautas. É lamentável, outra vez eu estar na tribuna para falar do problema da água, que a nobre vereadora Mazé Favarão esteve falando aqui. E hoje teremos uma audiência pública, é isso, né? É lamentável. Poderia dizer que estamos vivendo no estado mais rico do país. Por causa da incompetência atual do governo do estado, a crise da água é cada vez mais presente em nosso cotidiano. O governo Alckmin não investiu como deveria, não fez o que os especialistas haviam alertado para fazer, não ampliou os reservatórios, não modernizou o sistema. E hoje estamos quase com nossas torneiras secas. E além de toda má gestão que nos deixou em uma crise péssima, o governo Alckmin não age com transparência. Quero mesmo acreditar que o governo, por mais que discordemos das políticas dele, não vai brincar com algo tão sério que é a grave crise da água no estado de São Paulo, principalmente na Grande São Paulo. Há diversos bairros, principalmente em Osasco, e por isso que eu subo nessa tribuna. Tomo conta da tribuna, com todo respeito à mesa. E quero defender os osasquenses, porque eu amo minha cidade, mas há diversos bairros onde a falta de água é dia sim, dia não. A água não chega durante a noite. É gente passando sede, gente sem água na torneira, gente com dificuldade para tomar banho, depois de mais um dia de trabalho. Muitas de nossas indústrias estão com a produção reduzida, e o que pode afetar na geração de emprego, na competitividade do nosso Estado, como a minha líder do Partido dos Trabalhadores, Mazé Favarão, falou no início. E o governador segue dizendo que está tudo bem. Além de não discutir o racionamento, Alckmin age com uma falta de transparência. É interessante, vocês podem notar, nós gostamos de televisão, pode notar, um episódio recente em que foi retirado do ar, pela Sabesp, o site colaborativo Faltou Água. Tinha um site, ela tirou, em que a população podia deixar registrado os transtornos que tem sofrido com essa crise de água causada pela má administração do governo do PSDB no estado de São Paulo. O governo Alckmin não investiu para evitar a crise da água, não realizou as obras e as ações necessárias e ainda censura uma ferramenta importante para a população, de informar para a população e expor os problemas. Vocês podem notar, acabou as propagandas na TV. Por quê? Porque a má gestão do governo atual, a incompetência de gerenciamento do governo atual, demonstra a incapacidade de produzir políticas novas para o estado de São Paulo, nesses mais de 20 anos que estão aí no poder. Tudo isso sob o silêncio da nossa mídia, que nunca colabora. Parece, por falta sobre a crise que nós estamos tendo, não existe no estado de São Paulo. Mas quem está sofrendo são os bairros. Dentro dos bairros, os moradores, os comerciantes, as empresas. É isso que está acontecendo pela má gestão. O governo do estado já gastou milhões, por exemplo, com a contratação de empresas para induzir chuvas artificiais. Até eu acho que ontem teve uma chuva artificial aí, pode ser que seja. Ou foi São Pedro. Ele deve ter conversado com São Pedro. Os caminhões-pipas estão circulando na nossa cidade, principalmente nos condomínios. E quando não é condomínio, são as empresas. Estão ganhando, são R$17 mil, falando do condomínio que teve no Cirilo,
conversando com os moradores do condomínio Cirino, R$17 mil, um carro-pipa. Estão se enriquecendo. Não sei o que acontece. Por quê? Porque o governo do Alckmin, o governo não consegue ter um projeto. E foi avisado pelos especialistas passado. Portanto, colegas vereadores, público presente, imprensa, está mais do que na hora de termos todos os esclarecimentos necessários, com sinceridade, por parte do nosso governo Alckmin, da Sabesp, sobre a situação da água no estado de São Paulo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Questão de ordem, nobre vereador Rogério Lins. Estando inscrito, devido à relevância e importância desse tema, que é a água, queria ceder meus 5 minutos para o nobre vereador Valdir Roque. Nobre vereador, Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado, E na medida do vereador. possível, quando Vossa Excelência achar que é pertinente, queria contribuir com o seu debate. Obrigado, vereador Rogério Lins, que tem um papel fundamental esse ano. Espero que o ano que vem esteja em outras esferas políticas. O senhor tem a palavra. Nobre vereador Valdir Roque, Vossa Excelência trata de um tema que tem afligido não somente a cidade de Osasco, a nossa região, mas o estado de São Paulo como um todo. A má administração do sistema de abastecimento de água hoje reflete duramente na nossa população. Vossa Excelência tem abordado o racionamento de água que tem acontecido em vários bairros aqui do nosso município. Agora, a gente tem que ampliar esse debate. A questão do tratamento do esgoto, hoje a gente vê que os dejetos, de mais de 40%, o esgoto é despejado diretamente nos córregos. Nós não temos o tratamento de esgoto necessário, o investimento necessário na cidade de Osasco. É importante lembrar que 90% do esgoto da nossa região é depositado diretamente nos nossos rios, nos nossos córregos. Sem contar que nós temos ainda bairros na cidade de Osasco, uma das principais cidades do país, que ainda não possui a rede de esgoto. Então, nós temos que trazer esse tema para debate aqui na Câmara Municipal, chamar a Sabesp e relembrar ela da importância da cidade de Osasco e que os investimentos não são compatíveis com a envergadura da nossa cidade. Então, queria parabenizar Vossa Excelência por trazer o tema do racionamento de água, do problema que a nossa população tem sofrido e também a gente abranger também a questão do saneamento básico, visto que isso influencia, inclusive, diretamente na saúde da nossa população, que é um tema que sempre é tratado aqui nessa casa como prioridade. Então, obrigado. Eu que agradeço esse rico pronunciamento do senhor e essa capacidade de entendimento, porque eu sei que o senhor ama Osasco e a população. Quero continuar dizendo que esse problema no estado de São Paulo, principalmente na Grande São Paulo, é um problema de gerenciamento, de competência do governo do estado, que está mais aí, o partido dele está mais do que 20 anos na administração do estado, e não teve capacidade de ter um projeto de abastecimento, um projeto tecnológico para a água. Bem sabemos que a água é um produto importantíssimo para o ser humano, para nós. Uma parte, nobre vereadora. Nós estamos listando que o problema da água é muito maior do que aquilo que nós estamos vendo, né? E o vereador que me antecedeu mencionou isso. Nós já tivemos aqui em Osasco suspensão de aula, tá, por 2 dias por falta d'água. Por 2 dias, já tivemos. E não foi apenas de uma unidade. Então, você imagine como é que vai ficar, porque deve haver algum protocolo quando começa a faltar água. Então, o que nós vamos perdendo aos poucos? Então, a questão não é uma questão menor. E não venha me dizer que São Pedro é que tem culpa. Tá? É o descaso, é o descompromisso com o usuário, com o que paga as contas, que o governo do estado, que você tem razão, há mais de 20 anos faz o que faz, que, mais uma vez, traz problema para a nossa comunidade. Obrigada pela parte. Vereadora Mazé, esse dado que a senhora passa é muito mais sério do que a gente imagina. Se nossos filhos, nossos parentes, nossos netos, sobrinhos, nossos amigos que vão na escola, está faltando água, isso para mim é um terrorismo contra a educação que está acontecendo no estado de São Paulo. Nossos filhos não podem mais ter educação porque falta d'água, porque é um governo que está aí há 20 anos, o
partido dele não teve um projeto para a água. E foi. Eu lembro que especialistas da USP, da Unicamp, da Universidade Federal alertaram isso há 5 anos atrás. Não é isso, meu líder, Aloysio Pinheiro, que o senhor que é do IPT. Alertaram do problema que poderia acontecer. Mas o governo do Estado, juntamente com os governos passados, que estão aqui no Estado de São Paulo, não se preocuparam com a população. Se preocuparam em fazer pedágio. Se preocuparam em não pagar ou remunerar a polícia militar. Se preocuparam a pedir para os municípios que ajudassem na colaboração na administração pública. Quando eu falo os municípios, porque é a cidade de Osasco que tem que dar funcionários nas escolas estaduais para fazer merenda. Tem que dar funcionários para as delegacias de polícia. É isso que acontece. É um Estado sendo dirigido por um partido que não tem projeto político para o Estado de São Paulo. E você que está nos vendo, tem que demonstrar isso dia 5 de outubro. Porque aí nós temos que renovar o Estado de São Paulo. Muito obrigado. Agradeço, vereador. Antes de passar a palavra aqui ao último orador, vereador Aloysio, eu quero fazer um comunicado aqui aos colegas vereadores, ao público presente, à imprensa, e em especial aqui aos funcionários. Nós fomos vítimas aí de algum mal-intencionado que, no afã de querer prejudicar essa presidência ou essa casa, entrou com ação contra o aumento dado aos servidores dessa casa, que, por consequência, acabou emitindo-se uma liminar, e essa liminar congelava o aumento. Então, tinha sido suspenso o aumento dos servidores, né? E ontem, na tarde de ontem, o juiz do Tribunal Eleitoral julgou a nossa ação. Na verdade, ele ia julgar para ver se ele reconhecia a ação movida contra a mesa diretora desta casa. E por 7-0, tá certo? O juiz entendeu dar como improcedente a denúncia que dizia que essa Câmara Municipal estava dando um aumento no momento errado, de forma errada. Então, uma vez que esse prejuízo que tentaram imputar sobre a minha pessoa e a mesa diretoras acabou recaindo sobre os funcionários, porque não era aumento para os vereadores, mas sim aumento para os funcionários da casa. E isso daí é um reajuste que foi dado em cima da correção da perda que nós tínhamos. Nós tínhamos uma perda de 15,6%, 15,9%, e nós demos um reajuste de 10%, ou seja, havia ainda uma defasagem de 5,9%. Mas a justiça, mais uma vez, prevaleceu, o juiz entendeu que não era improcedente a denúncia, portanto, não houve nem necessidade de derrubar a liminar. O próprio juiz já derrubou a ação, tá certo? Que pode haver até recurso, mas já mostrou que 7-0 há um entendimento da justiça, principalmente da justiça eleitoral, de que nós tínhamos razão no momento que a mesa diretora propôs aqui o aumento aos servidores, e foi votado aqui por unanimidade pelos senhores vereadores. Então, fazendo esse comunicado, que na tarde de ontem foi votado, portanto, pelo Tribunal Eleitoral, né, e por 7-0 foi derrubada a ação, reconhecendo que a sua ilegitimidade, portanto, não há ação mais movida contra a Câmara. Pode haver recurso, isso daí também eu creio que, mesmo que haja, a gente tem aí a possibilidade muito grande de resolver isso. Então, nós estamos aguardando o acórdão agora, para que a gente possa reativar aí o aumento para os servidores. Eu acredito que isso demore 4 a 5 dias, né, mas assim que nós tivermos, voltará a situação anterior para os funcionários. Portanto, foi mais uma vitória do bem sobre o mal, né, sobre essa casa, e que prevaleceu aí, graças a Deus, os servidores, o certo sobre o errado, né? Eu acho que
É questão de justiça. Não acaba aí, mas a gente entende que a nossa ação, pelo menos nesse momento, os servidores vão ser restabelecido aí o seu aumento salarial. Talvez não para esse mês agora, porque o pagamento já está em cima da hora, né? Mas ele vai ser recolocado novamente no momento oportuno aí para que a gente acerte isso. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador, doutor André Sacco. Primeiro, quero cumprimentá-lo, cumprimentar a mesa e cumprimentar a assessoria jurídica da Casa, bem como aos senhores vereadores, ao plenário, ao legislativo da cidade. Se me permite, Vossa Excelência disse que o bem se sobrepõe ao mal, né, que o bem se sobrepõe à casa. Não. Acho que a expressão, a gente não pode colocar a casa, não, né, dessa não foi maneira. Isso. Entendi, mas para que fique registrado nos anais da casa, né, a correção. Certo, né, a casa está correta, o legislativo está correto. Dessa forma. E a expressão foi colocada errada, mas o certo. Me corrigiu o vereador Aloysio, o certo superou o errado. Né? Então, a casa, estava certo. sobre o seu havia um entendimento dos vereadores, do grupo de vereadores, da mesa e também da nossa assessoria jurídica de que nós estávamos certos no momento que fez. E o plenário também acompanhou, acreditando na certeza de que estava fazendo a coisa tá? E a lei foi sancionada pelo prefeito, né? Que também se viu numa situação complicada, mas nesse momento aqui, eu acho que foi uma vitória de todos aqui, do prefeito, dos vereadores aqui, principalmente dos servidores, dos funcionários, porque os servidores que estavam sendo prejudicados com essa ação. Obrigado. Eu que agradeço, vereador. Questão de ordem, a vereadora professora Mazé. Também parabenizar-nos a todos e aos servidores, e já pedir que no Vale, então, venha a diferença que não poderá ser processada agora, já que estamos esperando o acórdão. E queria informar, né, e convidar todos os colegas e o público presente, que na segunda-feira, às 15h, nesta sala, haverá a primeira oitiva da Comissão da Verdade, da subcomissão das vítimas, né? Então, nós vamos ouvir o depoimento do jornalista Roberto Espinosa, e então nós convidamos todos e todas, inclusive pela televisão, pela internet, a participar disso. Então, é na terça-feira, às 15h. E o relato disso nós estamos registrando e vou colocar à disposição dos colegas vereadores e do público naquilo que não for sigiloso, porque há situações desse tipo. Muito obrigada. Agradeço, vereadora, agradeço o vereador doutor André e a vereadora pelo comentário, e informar que nós vamos ter uma audiência pública hoje sobre a Sabesp. Tá? Então, nós vamos ter hoje, a partir das 19h, uma audiência pública da Comissão de Política Urbana sobre Sabesp. Está encerrado aqui, vamos passar a palavra aqui para o vereador Aloysio Pinheiro para que faça o encerramento. Desejo cumprimentar a todos, começando pela mesa diretora, senhores vereadores e o público. Mas, senhor presidente, é o momento de apresentar algumas indicações. Eu apresentei uma indicação por força de umas visitas que fizemos no bairro Bel Jardim ontem. Primeiro, alguns serviços já foram realizados, como a confecção, o restabelecimento de bocas de lobo, enfim, na rua Rocha Pombo com José Parreira, no Bel Jardim. Outro serviço realizado, a desobstrução de bocas de lobo, o BL, havia falado na sessão passada, a Secretaria de Obras já realizou, na rua Ladislau Antônio Ferreira Neto com Sebastião Antonini. E eu estou apresentando uma indicação de reforma geral de uma quadra poliesportiva na rua Pastor José Maria da Silva, que nós chamamos lá no Bel Jardim carinhosamente a antiga Praça A. Tem uma praça contígua, a prefeitura fez uma quadra lá há muito tempo atrás, por solicitação nossa, e, é claro, ela é muito utilizada e precisa agora de uma reforma geral. Também, senhor presidente, uma outra notícia que nos preocupou bastante, está no Diário da Região de hoje,
a exemplo do Bognar, que disse que o Diário teve coragem para publicar uma matéria, eu quero parabenizar também o Diário da Região. Eu peguei a matéria pela internet. Vereador, só pedir licença, Vossa Excelência. Está aqui presente aqui o vereador Rudney, de Tupã. Eu queria convidá-lo aqui, que pudesse acompanhar aqui o encerramento aqui da nossa sessão de expediente. Junto aí, o Wilson está aí. O Wilson aqui da loja 100% Cristão também está presente. Por favor. Restabelecer aqui o tempo do nobre vereador Aloísio aí. O vereador Rudney é lá de Tupã, está fazendo uma visita. Tá? Seja bem-vindo aí, Rudney. Obrigado aí pela visita, o vereador que nos visita. É sempre importante esse intercâmbio entre os parlamentares do nosso estado, enfim, de qualquer parte do país. Como eu dizia, senhor presidente, então o Diário da Região também colocou a matéria hoje muito preocupante, bastante preocupante mesmo. Eu havia levantado pela internet e o Diário colocou uma matéria que é a mesma. Cresceu o desperdício, veja só, a perda da água que vem da adutora para o nosso município, na vereador Mário Luiz. É preocupante. Em 34%. Antes nós perdíamos, antes de chegar na torneira da nossa casa, nós perdíamos 35,52% da água. O que eu já considero um índice alarmante, absurdo. Subiu para 47% no momento de uma crise dessa, que estão secando aí as represas, os reservatórios. Quer dizer, o que a Sabesp vai fazer? Nós vamos ter uma audiência pública na vereadora Mazé daqui a pouco, às 19 horas, nos parece que não vai ter representante da Sabesp. Isso é preocupante também, porque quem responde, quem é o pai da criança, quem é o responsável? Primeiro é o governo do Estado de São Paulo, lógico. Segundo é a Sabesp, que a Sabesp é uma empresa do governo do Estado. Então não tem aí como falar, olha, de quem é a responsabilidade, de quem será, aliás. Não, nesse caso do abastecimento da água e a questão da administração da rede de esgoto, é uma empresa do governo do Estado de São Paulo chamada Sabesp. Não tem jeito. Então, é o governo do Estado. A questão da limpeza dos rios, dos piscinões, é governo do Estado, está na Constituição. E lá eu lamento, porque será que a gente conseguiria traduzir em litros d'água o que representa uma mãe de família? Imagina a situação. Não tem água para lavar uma roupa, para poder dar os banhos nas suas crianças. Aí sabe de uma notícia dessa. Que, veja bem, o órgão administrador da água na nossa cidade, no estado de São Paulo, quase o estado inteiro, porque são poucos municípios que têm companhia própria, está deixando, no caso de Osasco, perder 47% da água que sai lá da adutora, que vem para Osasco, não chega, deixa de chegar nas nossas casas. É extremamente preocupante. Mas a conta de água, eu, por exemplo, recebi a minha hoje, não dá para entender nada, vereador Cláudio. Na conta passada, eles me deram desconto, dizendo que economizei não sei quanto. Eu não aumentei o meu consumo. E voltou para o patamar anterior. Quer dizer, é uma desorganização. E isso, infelizmente, também está relacionado à questão de saúde pública. Quero encerrar, senhor presidente, ter outras coisas a falar, só para parabenizar aqui a prefeitura através do nosso prefeito Jorge Lado da Secretaria de Saúde. Nós vamos, neste sábado, dia 30, é o dia D de vacinação contra o HPV, que significa papiloma vírus humano, que é derivado do inglês, o HPV, que previne o câncer do colo de útero. Serão imunizados com a segunda dose da vacina meninas na faixa etária de 11 a 13 anos e 11 meses e 29 dias. Então, portanto, em todas as unidades básicas de saúde do nosso município, no próximo sábado, muita atenção, é importante participar da segunda dose da vacina contra o HPV. Obrigado. Agradeço ao nobre vereador Aloísio Pinheiro. Mais uma vez aqui eu quero comunicar essa decisão. Eu estive conversando agora com a nossa assessoria jurídica, que já foi até o tribunal, mas ainda realmente não saiu o acórdão, mas já ficaram de enviar para essa casa através de e-mail. Provavelmente ainda chegue
amanhã ou na própria segunda-feira a gente já tem aí esse acordo. Quero cumprimentar todos os senhores vereadores, cumprimentar aqui a Malu, estou vendo a Malu ali, sentadinha ali, e quero deixar aqui o nosso abraço, agradecer aí pela visita, e quero saudar mais uma vez aqui ao vereador Rudney, que lá da cidade de Tupã, juntamente com o vereador Valdir, está fazendo uma visita aqui nessa Casa de Leis, e acompanhado aqui de um amigo da cidade de Osasco, o Wilson, que da loja 100% Cristão, que é amigo da cidade, residente aqui na nossa cidade, e que está acompanhando aí os dois nobres vereadores. E agradecer, portanto, a vinda deles aqui. Nós não temos Mário Lisboa, também agradecer aqui o doutor Mário Lisboa, que está nos visitando hoje. E agradecer também, estou recebendo aqui da cidade de Sabino, o Marquinhos, lá da cidade de Sabino, também está vindo aqui hoje, né? Lins e Sabino ali. Então, agradecer a visita de todos aqui nesta casa. Está encerrada a sessão de expediente. Dentro de 15 minutos faremos chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia. Os próximos oradores que remanescem aqui, vereador Mário Luiz Guide, vereadora Karen Gaspar, vereador Dinei Simão, vereador Josias e vereador Batista Comunidade. Está encerrada a sessão de expediente.